Graça e paz aos irmãos. Estamos mais uma vez no estudo predestinação. No estudo a predestinação. Só vão ser salvos os que foram predestinados por Deus. Como diz a palavra, lá em Efésios capítulo 1, que é o versículo base, versículo 11. Então a palavra diz assim, ó. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, eu vou mostrar aqui mais um versículo para vocês terem ciência da situação. Que a predestinação é bíblico. Entendeu? E muitas congregações, os que estão líder nas congregações, não estão falando da predestinação. Porque a partir do momento que você falar da predestinação com a Bíblia na mão, porque a predestinação é bíblico, a segurança vai para cima do povo de Deus. Porque Deus dá segurança na palavra dele. Não amedronta ninguém, não. Então, se eles falarem isso, muita gente não vai ficar embaixo de julgo deles, não. Porque, como eu disse já num dos vídeos, que está escrito em João 8,31, João capítulo 8, versículo 31, é o que está valendo. Lá está escrito: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Nas escrituras, se permanecer nas escrituras. Porque aquele que eu levantei, ele vai falar minhas escrituras. Quem vai abrir o entendimento e descer para o coração é o próprio Deus. É o único que pode fazer isso se for no tempo da pessoa. Então, voltando aqui para o estudo da predestinação, por isso que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, fala lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. O que está escrito lá? Olha o que está escrito lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta, qual oferta? A cruz, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou quem? Os quantos estão sendo chamados. Ele aperfeiçoou para sempre. Na onde? Lá nos concílios. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando ele fez a gente espiritualmente. Ele aperfeiçoou a gente ali. E vai chamar cada um no seu tempo. Tem um tempo determinado para Deus, como eu já falei no outro vídeo. Com 35 anos eu fui chamado. Eu estava morto em delito e pecado. E com 35 foi o tempo que Deus designou para mim, que eu não sabia. Mas quando ele designou, eu comecei a compreender as escrituras. Então, quer dizer, eu passei 7 anos sentado na congregação só ouvindo a palavra. Agora a palavra da verdade, né? Conversa fiada nem mentia, nem conto da carochinha, não. Eu fui recebendo o alimento mesmo sólido, viu? Para ir só sentado ouvindo, para Deus me levantar e me mostrar qual era o meu dom. O meu dom era o evangelismo, como hoje eu estou aqui falando na palavra, aquilo que eu aprendi pelo Espírito, aquilo que Deus fez descer para o meu coração para me poder entender, para me poder passar a palavra. Então, vou mostrar outro versículo para vocês, meus irmãos. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, que é a revelação, né, de João na ilha de Patmos. Então, Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Olha o que está escrito aqui, uma coisa muito interessante na revelação. Nós vamos também ter uns estudos aqui do Apocalipse, que eu vou fazer futuramente, né, mas quando eu passar todos os estudos aqui, né, eu vou fazer o estudo do Apocalipse, das coisas de Deus que Deus já revelou e vai revelar cada um conforme o seu tempo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8, Deus fala assim, ó. A besta que viste. Que besta é essa? É o falso evangelho, viu, meu irmão?
O Apocalipse, entendeu? Não. É uma simbologia, não é o que está ali, não. Você tem que ver as coisas espirituais aqui, porque João estava na ilha de Patmos, foi revelado para ele. Então o Apocalipse fala, a besta, qual é a besta? O falso evangelho que viste, ele não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta, que é o falso evangelho, que ele não é, mas aparecerá. Olha só. Então a besta, entendeu? É o falso evangelho. Não é um bicho, não. Não é uma pessoa, não. É um falso evangelho que estão pregando. É a besta. Muitos estão pregando o falso evangelho, que é a besta. Entendeu? A besta é isso aí. A besta é. No meia meia vem a besta. Não. O Apocalipse é espiritual aqui. Não tem nada. Não é o que está escrito, não. Caducidade da letra, não. Agora é o Espírito que vai revelar. Então, a besta é o falso evangelho. Viu? Então, deixando bem claro. E aqueles que não foram escritos no livro da vida, desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, essa é a terceira etapa da predestinação. Graça e paz a todos.